incontestável a paixão do brasileiro pelo esporte número 1, o futebol. Alguém conhece algum amigo, vizinho ou colega que admita com tranquilidade a superioridade do time rival? É claro que as derrotas são consequências de um juiz ladrão, mal intencionado ou cego. Se o time joga mal, pode ser um dia ruim do armador, ou melhor, o técnico burro não escalou corretamente. Ultimamente, o futebol vem sendo confundido com selvageria, tendo agressões tanto dentro quanto fora de campo, seja entre jogadores ou torcedores. As arquibancadas não são mais locais seguros para as famílias, sendo palco da violência entre torcidas absolutamente qualquer lugar para esta linha de furiosos. Cruzou, Castelinho, Neymar chegou pro gol, na trave, voltou, O derby é o nome pelo qual é conhecido o duelo paulista entre os clubes de futebol Esporte Clube Corinthians Paulista e Sociedade Esportiva Palmeiras. É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol na cidade de São Paulo, já que reúne as agremiações paulistanas na ativa mais antigas. Foi o jornalista Tomás Mazzoni quem batizou a rivalidade como o Derby, em referência à mais importante corrida de cavalos do mundo, o Derby de Epsom. O Corinthians surgiu em 1910, associado às camadas mais populares da sociedade paulistana. 4 anos depois, o Palmeiras surgiu como representante da imensa comunidade italiana de São Paulo, com o nome de Palestra Itália. O nome Sociedade Esportiva Palmeiras só foi adotado em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Corinthians e Palmeiras são uma das maiores rivalidades no futebol mundial. A CNN considera o 9º maior clássico do mundo, o 2º maior clássico das Américas e o único do Brasil a figurar entre as principais rivalidades mundiais. Já o site especializado Futebol Derbys colocou o derby como até a 4ª maior rivalidade do mundo e a primeira brasileira, hoje figurando como 8ª em seu ranking mundial, enquanto a nacional revista Trivela classificou-o como o 2º maior do Brasil. Corinthians e Palmeiras já decidiram campeonatos estaduais, Campeonato Paulista, regionais, Torneio Rio-São Paulo, nacionais, Campeonato Brasileiro e vaga para a final de competição continental, Taça Libertadores da América, figurando como a rivalidade brasileira que mais decidiu vagas e campeonatos de grande porte nacionais e internacionais. Nenhum outro derby decidiu tanto como Corinthians e Palmeiras no Brasil. A rivalidade entre torcedores dos dois clubes também é a maior entre as grandes torcidas do estado de São Paulo. Pesquisa do Datafolha apontou que 59% dos corintianos consideram o Palmeiras como o maior rival. Para 77% dos torcedores palmeirenses, o maior rival é o Corinthians. Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um golaço! Gol! Majestoso é o clássico disputado entre Esporte Clube Corinthians Paulista e São Paulo Futebol Clube. Esse apelido foi dado pelo jornalista Tomás Mazzoni,
do jornal A Gazeta Esportiva. Atualmente, é o clássico brasileiro que reúne o maior número de espectadores no Brasil, já que conta, respectivamente, com a segunda e a terceira maiores torcidas do país e as duas maiores do estado de São Paulo, de acordo com os institutos de pesquisa. Esse evento, que reflete uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e mundial, juntamente com o Palmeiras, São Paulo e Corinthians, formam o chamado Trio de Ferro do futebol paulista. Número 9, na marca dos 8 minutos desse segundo tempo. Choque Rei é a grande rivalidade paulista entre as equipes de futebol do Palmeiras e do São Paulo. É um dos mais equilibrados dos clássicos paulistas, com apenas 6 vitórias de diferença para o São Paulo. Ambos os times são rivais desde o primeiro confronto, mas o auge de sua rivalidade destacada aconteceu entre 1942 e 1950, período em que São Paulo e Palmeiras dividiram os 9 títulos paulistas disputados. A majestade do clássico valeu o apelido de Choque Rei, dado também pelo jornalista Tomás Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva. O Choque Rei levou por 4 vezes públicos maiores do que 110 mil pessoas no estádio do Morumbi. O clássico tem como grande marco o equilíbrio em vários aspectos, como a disputa pela segunda maior torcida do estado de São Paulo e a terceira maior do Brasil. O confronto pela segunda posição no ranking de títulos de campeonatos paulistas, atualmente são 22 do Palmeiras e 21 do São Paulo, entre muitos outros pontos que cercam essa destacada rivalidade entre os vizinhos de centros de treinamento. Atualmente, Palmeiras e São Paulo são muito populares no Brasil, por conta principalmente das inúmeras glórias conquistadas por ambos em toda a história do futebol brasileiro. O confronto dos alvinegros é, no futebol paulista, o jogo entre Sport Clube Corinthians Paulista e Santos Futebol Clube. Esse apelido está relacionado com as cores das equipes, ambas de preto e branco, uma sendo conhecida como o Alvinegro do Parque São Jorge, Corinthians, e o outro o Alvinegro da Vila Belmiro, Santos. O fato mais marcante da história desta rivalidade são os grandes tabus, longos períodos em que um clube ficou sem vencer o outro. E também as grandes goleadas que um infligiu ao outro durante a história do jogo. É o mais antigo clássico entre os 4 grandes do futebol paulista, com a primeira partida sendo disputada no dia 6 de março de 1913. Sanção é, no futebol paulista, o confronto entre Santos e São Paulo. Este apelido foi dado pelo jornalista Tomás Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva, em 1956. O clássico sempre teve fama de costumeiramente ter como vencedor o time que vive pior momento, embora, quando se enfrentaram na disputa de títulos, o time com as melhores condições sempre tenha vencido. Santos e São Paulo são os maiores campeões de títulos internacionais do Brasil. No entanto, a rivalidade entre ambas as equipes raramente é a maior entre os paulistas. De todos os clássicos envolvendo os 4 grandes do futebol paulista, este é o que apresenta saldo mais desequilibrado. Até maio de 2011, o São Paulo tinha 33 vitórias a mais que o rival.
Clássico da Saudade é, no futebol paulista, o confronto entre Palmeiras e Santos. Este nome refere-se ao fato de reunir dois dos maiores times do futebol paulista durante o auge do futebol arte brasileiro, na década de 1960, quando o Palmeiras tinha Ademir da Guia como principal craque e o Santos tinha Pelé. O apelido de porco era uma ofensa grande aos palmeirenses e só foi adotado pelos mesmos após uma vitória num Clássico da Saudade em 1986. Apesar de todos sempre apontarem o Botafogo como o grande rival do Santos de Pelé, na prática, o único time que roubou algumas taças do Peixe em seu auge foi o Verdão, nos paulistas de 1959, 1963 e 1966.